milagre, Deus tem uma vida de milagre para nós. Sabe, na primeira semana nós falamos sobre a vida, na verdade a ressurreição de Lázaro, não é? E semana passada nós conversamos um pouco sobre aquele paralítico. São dois milagres, uma ressurreição e uma cura, né? Um homem que não podia andar, que voltou a andar. Um homem que estava doente e morreu e Jesus ressuscitou. Assim como ele ressuscita os nossos sonhos, assim como Ele ressuscita os nossos propósitos, assim como Ele ressuscita os nossos relacionamentos. Nós vimos isso juntos. Mas sabe, nessa semana Deus começou a colocar no meu coração uma passagem que eu acredito que é o milagre, na minha opinião, tá? É o milagre mais legal de todos. Eu gostaria que você abrisse junto comigo a sua Bíblia, seu aplicativo, em Mateus, no capítulo 14, nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 32. Vocês estão aí comigo? Então glória a Deus aí. Amém. A Bíblia diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, diz assim, de madrugada, Jesus orava, gente. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Sabe, a primeira coisa que eu preciso te falar aqui nesse texto é essa fala de Jesus, que ela é muito forte, porque Jesus fala assim: não tenham medo, tenham coragem. Sabe o que é interessante? Deus nos dá muitas coisas. Deus nos dá milagres, Deus nos dá dons, Deus nos dá talento, mas a coragem é algo que nós temos que pegar. Coragem não é algo que Deus vai colocar no teu colo, você precisa tomar coragem. Você precisa pegar coragem. Deixa eu te falar uma coisa: existem algumas coisas que nós só vamos viver quando nós tivermos coragem. A coragem não é algo que Deus vai falar assim: ó, pronto filho, agora você é corajoso. Você precisa pegar coragem. E é isso que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até você, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente, diga isso, prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Aleluia. Repara uma coisa, que Pedro, ele pediu uma confirmação inusitada para Jesus, não é verdade? Pedro poderia muito bem ter dito assim para Jesus: Jesus, se é você, me fala o que a gente almoçou hoje. Jesus, se é você mesmo, me fala o que a gente fez ontem. Jesus, se é você mesmo, me explica por que você curou a minha sogra. Eu vi um pregador falando que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Foi a forma dele revidar. Está amarrado em nome de Jesus. Pedro pediu uma confirmação inusitada, não é verdade? Não tinha outras formas de Pedro perguntar se era de fato Jesus? Jesus, então se é você, revela meu CPF. A gente tem hoje em dia esses reveladores de RG e CPF, né? Mas Pedro pediu uma confirmação de acordo com Jesus que ele conhecia.
Pedro sabia da natureza milagrosa de Jesus. E aquilo que Pedro pede é aquilo que ele sabia, que se fosse Jesus, é algo que somente ele poderia fazer. Sabe, nós precisamos aprender com isso, porque nós precisamos saber de fato aquilo que nós estamos pedindo a Jesus. Porque muitas vezes nós pedimos a Jesus aquilo que nós podemos fazer. Nós precisamos começar a pedir a Jesus aquilo que só Ele pode fazer. E sabe, lá está Pedro, os discípulos, uma tempestade e um barco. Você pode dizer isso? Um barco. Hoje a gente tem aqui um barco. Você pode profetizar comigo que isso é um barco? Foi o máximo que eu consegui arranjar. Eu juro que eu tentei um barco de verdade aqui, mas o pastor não liberou para mim. Pedro, os discípulos e Jesus, a tempestade e o barco. E sabe, a primeira coisa que nós aprendemos com Pedro nessa passagem é sobre ação e atitude. Sabe por quê? Porque quando Pedro pede que Jesus o chame, Jesus simplesmente diz: venha. Você concorda comigo que Jesus não disse: venha, Pedro? Pedro estava ali, tinha André, tinha João, Tiago, tinha Tomé. Os discípulos estavam juntos. Você concorda que todos poderiam se apegar naquela palavra e descer do barco e viver o milagre? Mas Pedro sabia que aquela palavra era para ele. Ei, você precisa pegar isso aqui essa noite. A responsabilidade de saber quando a palavra é para você é sua. A responsabilidade de saber quando Deus está falando com você é sua. Sabe por quê? Muitas vezes nós vivemos uma vida travada porque nós ficamos na incerteza. Será que essa palavra realmente foi para mim? Será que isso que Jesus falou para mim realmente foi para mim, ou eu estou inventando coisas da minha cabeça? Quantas pregações nós ouvimos, quantas vezes nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos orando e Deus confirma algo, Deus entrega uma palavra, mas a gente fica nessa dúvida. E deixa eu te falar uma coisa: quando Deus falar com você, não tenha dúvida, simplesmente pegue essa palavra e haja de acordo com aquilo que Jesus está te dizendo. Sabe por quê? Estavam lá no barco, e é muito fácil dentro do barco simplesmente falar. É muito fácil simplesmente ter fé e profetizar, porque eu estou dentro do barco. Jesus me chamou para fora, mas eu estou aqui dentro. Não, eu creio, Jesus falou, eu creio que em algum momento as coisas vão mudar. Não, Jesus declarou isso sobre a minha vida e eu creio que em algum momento, de uma forma ou de outra, as coisas vão acontecer. Mas o que Jesus te falou? Venha, ponha o pé para fora do barco. Sabe por quê? Porque uma fé que simplesmente profetiza, uma fé que simplesmente fala, uma fé que simplesmente pensa, é uma fé que não conquista. Porque uma fé sem obras é uma fé que não conquista. Na nossa vida nós não podemos viver apenas de palavras, mas nós temos que ter atitudes. Nós não podemos viver apenas de pensamento e de profecias passadas e carregarmos isso pensando que em algum momento as coisas vão mudar, se nós não tivermos a atitude que Deus disse que nós teríamos que ter. E sabe o que é interessante? É que Pedro então ele resolve tomar uma atitude. Ele não resolve ficar simplesmente na fé, ele resolve tirar os pés do barco. Ele resolve, numa atitude de coragem, fazer aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Sabe, Jesus chamou Pedro para viver um milagre. Se Deus está te chamando, presta atenção nisso, se Deus está te chamando para fora do barco, você não precisa ter medo, porque Ele está te chamando para viver o milagre. E sabe o que vai fazer a diferença? Quando você tiver coragem de colocar os seus pés para fora do barco e viver com coragem
coragem o milagre que Jesus tem para você. Sabe por quê? Porque a fé nos prepara para o milagre, mas a coragem nos faz conquistar e viver o milagre. É por isso que para eu viver aquilo que eu sei que Deus tem para mim, não é necessário apenas a fé, eu preciso ter coragem também, porque uma fé sem atitudes é uma fé que não conquista. Pedro foi chamado e Pedro teve a decisão: eu não vou ficar apenas na palavra, eu não vou ficar apenas naquele conto de um dia eu recebi uma mensagem, um dia eu recebi um direcionamento, um dia eu recebi uma profecia, mas eu estou aqui, as coisas vão acontecer. Meu irmão, se você não colocar o pé para fora do barco, não tem como você viver o milagre de Jesus. Enquanto o barco estiver ali, enquanto estiver seguro demais, e você não simplesmente depender apenas de Jesus, você não vai viver o milagre que Ele tem para você. Vira para esse seu vizinho e fala assim: só vive o milagre quem põe o pé para fora do barco. E sabe o que é interessante? É que quando Pedro então, ele saiu do barco, amém? Eu sou Pedro e eu saí do barco, amém? Amém? A Bíblia fala que Pedro começou a andar em direção a Jesus, mas conforme Pedro foi olhando para um lado e olhando para o outro, Pedro ficou com medo do vento, e Pedro começou a afundar. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, homem de pequena. Gente, andar sobre as águas é ter pouca fé. Fala comigo, você, de verdade, pode confessar, você já tentou andar sobre as águas? Eu não sei quantos tombos na piscina eu já tomei, quantas orações fortes eu já fiz antes de ter esse teste. Jesus, eu quero viver, sabe, Jesus, estou pondo o pé para fora do barco. Eu não estou falando agora de modo espiritual, tá, gente? Estou falando fisicamente. Já foi na beirinha de uma piscina, falou assim: agora eu vou andar sobre as águas. O que acontece? Afunda. Precisa ter pouca fé para andar sobre as águas? Eu não sei se você sabe, mas aqui na igreja nós temos um ministério, um movimento de adolescentes chamado 7. Quantos conhecem? Sabe, se você não conhece, todo sábado às 7 horas, movimento para adolescentes da nossa igreja. Eu e a Nanda, a gente tem o privilégio de liderar esse grupo de adolescentes, e aquilo que nós estamos vivendo é maravilhoso. Mas sabe, esses dias eu estava fazendo as contas, e fazem 5 anos que nós estamos à frente. 5 anos. E pode parecer pouco, mas quando você está vivendo aquilo, você percebe que, meu Deus, 5 anos. Eu me lembro quando nós recebemos esse desafio, as palavras que Deus colocou no nosso coração, a certeza e a convicção que nós tínhamos daquilo que nós viveríamos com os adolescentes dessa igreja, dessa cidade. Mas posso te falar uma coisa? O começo não foi fácil. Não foi fácil. Nós enfrentamos alguns desafios, nós precisávamos conquistar confiança, nós precisávamos encontrar maneiras de alcançar, de conversar com os adolescentes. E eu me lembro de alguns anos passando, e terminava o ano, eu e a Nanda, a gente sentava e conversava, e a gente falava assim: a gente gostaria que a gente tivesse rompido mais. A gente sente que não foi aquilo que a gente estava sonhando e trabalhando, mas amém, vamos lá, mais um ano começando, vamos mais uma vez. E sabe, no meio disso tudo, era interessante porque eu me lembro de um dia, eu não consigo me esquecer disso, de um dia que nós preparamos um set muito especial aqui, e tinham poucos adolescentes. E eu me lembro de, ali antes de pregar, falar assim: Deus, eu vou pregar com a maior paixão e vontade, entendendo com quem eu estou falando, que eu estou falando com o futuro dessa cidade, que eu estou falando com o futuro dessa igreja, o futuro do nosso país, futuras famílias, futuros líderes, homens de sucesso, mulheres de sucesso. Eu quero pregar com essa vontade, e realmente eu subi aqui, eu preguei com a maior força que eu tinha. E quando terminou, uma adolescente um pouco mais velha chegou em mim e falou assim: nossa, Gabriel, tá vazio, né? E no momento ali, eu não deixei me abalar, eu olhei para ela e falei: não, amém, glória a Deus, vamos para cima. Mas quando eu cheguei em casa, aquilo entrou dentro de mim. E mais um
um ano estava passando e eu falando com Deus: Deus, eu continuo crendo na palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus, eu continuo crendo naquilo que o Senhor disse que faria. Deus, os meus olhos já conseguem enxergar, os meus olhos já conseguem ver, as minhas mãos já conseguem tocar os frutos que esse trabalho vai render, Jesus. Eu continuava orando, irmão, falando assim: Deus, eu sei que não é sobre mim, eu sei que isso é um projeto da Tua vontade, eu sei que isso não é glamour humano, eu sei que isso é para fazer a diferença, é o Teu reino sendo estabelecido. E sabe, para a honra e glória do Senhor Jesus, há um ano atrás nós começamos a experimentar um milagre aqui. Nós começamos a experimentar, sabe, o Sete esteve em todos os batismos. No mínimo 10 adolescentes sendo batizados. Quando você olha nos nossos cultos, na nossa igreja, a maior parte das equipes de backstage, a equipe de mídia, toda a equipe executiva da igreja é formada por adolescentes. Adolescentes que estão sendo formados nessa casa, estão sendo formados na palavra de Deus, que vão fazer a diferença na Serra Negra, no Circuito das Águas, daqui 15, 20, 10, vão continuar fazendo a diferença. Sabe por quê? Porque a persistência muda tudo. Pedro, o homem que andou sobre as águas, Jesus olha e fala para ele: você é um homem de pequena fé. Mas nós temos um outro caso na Bíblia de um centurião que foi apenas buscar uma palavra. Ele não foi tentar andar sobre as águas, ele não foi tentar voar, ele nem pediu para Jesus multiplicar pão. Ele foi buscar uma palavra. E sabe o que Jesus disse para esse homem? Eu nunca encontrei uma fé tão grande. Sabe por quê? Grava isso que eu vou te falar agora em nome de Jesus. Jesus, Deus, Ele é poderoso, Ele é sobrenatural. E a forma como Ele enxerga as coisas não é a forma que nós enxergamos. Sabe por quê? Porque para Deus multiplicar 5.000 pães e multiplicar 2 pães é a mesma coisa. Ele é poderoso. Deus, Jesus, Ele não se surpreende com grandes feitos, mas Jesus se surpreende com a perseverança, com a persistência. Aquele homem, ele persistiu. Jesus, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Ter fé por alguns minutos, muitas pessoas conseguem ter. Acreditar por uma semana, muitas pessoas conseguem. Ter fé durante um mês, muitas pessoas conseguem. Mas permanecer acreditando no milagre, ano após ano, permanecer acreditando. Eu sei o que Deus falou para mim, eu ainda não vi, mas eu posso enxergar com os olhos da fé. Jesus vai fazer. Permanecer na fé, é isso que surpreende o coração de Jesus. Não são grandes feitos, mas é permanecer ano após ano acreditando. Deus falou para mim, Deus colocou isso no meu coração, Deus falou que vai fazer. Pode não estar acontecendo agora, mas eu tenho certeza que Ele não se esqueceu daquilo que Ele prometeu para mim. Eu vou continuar acreditando, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar persistente, porque eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Mas sabe, nós precisamos entender que a permanência na fé, ela não nos priva de momentos difíceis, ela não nos priva de tempestades e de muitas vezes afundar. Muitas vezes ao longo desse caminho de persistência, ao longo desse caminho de permanência em fé, acreditando naquilo que Deus prometeu para você, vai ter momentos em que você vai sentir que você está afundando. Vai ter momentos em que você vai sentir que as coisas estão ruins para você. Mas deixa eu te falar uma coisa. A fé não nos livra de afundar, mas a fé nos livra de nos afogarmos. Eu posso até me afundar um pouco, as coisas podem até ficar difíceis, mas isso nunca vai me matar, isso nunca vai me afogar. Sabe por quê? Porque eu sei a mão que está me segurando. Eu sei a mão que prontamente, quando as ondas e o vento tentarem me afundar e tentarem me afogar, eu sei quem está estendendo a mão para mim. Você crê nisso? Pedro,
interessante, porque a Bíblia diz pra gente que Jesus, ele pegou a mão de Pedro e ele caminhou com Pedro novamente até o barco. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Eu quero te fazer uma pergunta agora. Quantas vezes Pedro andou sobre as águas? 2 vezes. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Filho, filha, se quando você pôs o pé para fora, em algum momento você afundou, fica tranquilo, segura na minha mão e faz de novo. Faz de novo. Pensa Pedro falando com Jesus: Jesus, eu tô com muito medo. Jesus, eu arrisquei tudo, eu arrisquei a minha credibilidade com os meus amigos, eu arrisquei minha própria vida e eu comecei a afundar. E Jesus está falando: não interessa, não interessa, eu estou falando para você, me dá a sua mão e vamos fazer novamente, vamos andar juntos novamente. Sabe por quê? Existe uma grande diferença. Primeiro Pedro andou até Jesus, agora Pedro andou com Jesus. Ei, pega isso em nome do Senhor Jesus. Se você crê, erga suas mãos aos céus. Talvez em algum momento da sua vida você colocou o pé para fora, você teve atitude de fé, mas o vento e as ondas tentaram te parar, e talvez você começou a afundar. Mas nessa noite Jesus está te pegando pela mão. Nessa noite Jesus te coloca de pé mais uma vez, e Ele diz para você: ei, eu vou com você. Agora você vai andar do meu lado, mas você vai viver o milagre que eu tenho para a sua vida. Talvez você acha que é o fim, talvez você acha que acabou, mas Jesus está te dizendo: eu ainda não acabei com você, eu ainda não decretei o fim, eu ainda vou fazer na sua vida. Se você crê nisso, fique de pé no seu lugar.